CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas 8 minutos. Grande abraço para você ligado, sintonizado na CBN. Estamos iniciando hoje, segunda-feira, 2 de outubro de 2023, diretamente dos novos estúdios da Rádio CBN Campinas. A inauguração desse estúdio espetacular que diariamente vai nos receber para falar de esporte, toda a programação da CBN. A gente vai contar muito sobre essa nova etapa da rádio ao longo do programa. Você já está acompanhando desde o CBN Campinas toda essa movimentação e a inauguração desse belíssimo estúdio. Agora estaremos finalmente juntos novamente para falar muito sobre esporte, muito sobre o time do seu coração. E já vamos com os primeiros destaques do dia. Começamos falando de vôlei masculino. O Brasil venceu a República Tcheca por 3-2 pela segunda rodada do pré-olímpico. As parciais finais foram 22-25, 25-15, 25-20, 21-25 e 16-14. Darlina foi o principal destaque da partida com 23 pontos e 5 aces. O Brasil volta a jogar amanhã contra a Alemanha. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Oi, Lupe! Oi, Júlio! Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta segunda-feira especial aqui para a CBN. Que belo estúdio, belos estúdios aqui que foram construídos e a gente estreia a programação esportiva na Casa Nova. Começando com uma boa notícia do Guarani, que conquistou uma vitória espetacular em cima do Novo Horizontino no último sábado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Resultado que coloca o Bugre novamente no G4 da competição. Próximo compromisso é contra o Vila Nova, que tropeçou na rodada e está mais distante do G4. O zagueiro Alan Santos, que foi desfalque de última hora, será reavaliado durante a semana. Basquete feminino, Unimed Campinas joga hoje contra o São José. A partida será às 7h30 da noite no ginásio do Tênis Clube pelo Campeonato Paulista. O time campineiro ocupa a 5ª colocação no campeonato com 6 pontos. E agora destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Santos venceu o Vasco por 4-1 na Vila Belmiro e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 2 vitórias em 2 jogos, Marcelo Fernandes foi promovido de técnico interino a técnico de fato do Santos até o fim do Brasileirão. O Palmeiras, pensando no jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors na Libertadores, deixou todos os titulares em São Paulo e com os reservas perdeu de virada por 2-1 para o Bragantino. O Verdão caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Após a derrota no clássico de sábado contra o São Paulo, o Corinthians se reapresentou no domingo para o jogo de terça contra o Fortaleza, valendo vaga na final da Sul-Americana. O São Paulo folgou no domingo e folga mais uma vez nesta segunda-feira. Tênis, começa hoje o Challenger Campinas, com 2 campineiros, o Felipe Meligeni e o Matheus Pucinelli. Ambos jogam a chave a partir de amanhã. A entrada é gratuita ao público, então você pode assistir os jogos do Desafio de Campinas. É o torneio mais tradicional de tênis do Brasil. Já estamos na 13ª edição e a premiação dobrou de tamanho. Agora será distribuído $130 mil, aproximadamente R$150 mil. Os jogos serão disputados do Clube Hípica de Campinas. Segunda-feira de plantão na Ponte Preta, o destaque da Macaca, Antônio Lupe. Ponte Preta que perdeu pro Lanterna ABC em Natal na última rodada por 2-0, com mais uma atuação ruim e que deixa o torcedor da Macaca preocupado em relação ao rebaixamento. Após a derrota, reuniões estão sendo realizadas para definir o futuro do técnico Pintado, que deve deixar o comando técnico da Ponte. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa possível mudança no comando técnico que ainda não foi confirmado pela direção da Macaca. Daqui a pouco a gente conta tudo também sobre a situação da Ponte.
E o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, convoca hoje na sede da CBF as jogadoras para os amistosos da próxima data FIFA entre os dias 23 e 31 de outubro. Os adversários ainda não foram anunciados, mas o técnico afirmou que quer um rival forte para a sua primeira partida em frente ao comando da seleção. E agora destaque de Fábio Scheib nesta segundona. Muita Série B para a gente falar ainda e tem também assuntos de Série A. Oi, Fábio Scheib, qual é o seu destaque? Um abraço para você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Lindo estúdio, hein? Muita sorte a CBN nessa nova casa. Então vamos dizer sobre Série A pelo encerramento da 25ª rodada. Hoje o líder Botafogo recebe o Goiás no Newton Santos. O Fogão tenta abrir 9 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é o Bragantino. Já pela Série B, ontem no encerramento da 30ª rodada, o Vila Nova, jogando no Serra Dourada, se complicou na briga por uma vaga do G4 ao empatar em 0-0 com a Chapecoense. E no Ceará, o Atlético Goianiense manteve a campanha positiva. Venceu o Ceará por 1-0 no Castelão e está a apenas 3 pontos do Guarani e fecha o G4, hein, Júlio? Grande Fábio Scheib com todos os destaques também do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco também a gente fala sobre essa rodada. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Carlos, tá muito longe aí, cara. Muito longe, muito longe. Vem pra perto aqui, Carlos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, quando a gente brinca na gira, né? Time grande. Olha que time grande, que estúdio de time grande aqui na CBN, nos altos do São Gabriel. E vamos destacar o futebol de Campinas do fim de semana. Por um lado, a alegria, né, de uma vitória importante sobre o Novo Horizontino. A Série A é logo ali. Organização na diretoria, isso reflete em rendimento dentro de campo. Por outro lado, tristeza por parte da Ponte Preta. Perde para o Lanterna, tem o pior ataque do campeonato. Uma bagunça administrativa danada e a iminente queda à Série C do Campeonato Brasileiro. Contraste campineiro, Julião. Espetacular o estúdio da CBN Campinas. O Carlão fica até longe. Estando no mesmo estúdio, o Carlão está longe. Então aqui, realmente, a nossa nova casa. Estamos felizes demais com esse grande momento da CBN Campinas. A chegada também da Rádio EP-FM. Tudo isso para agregar muito mais ao grupo EP. Gente, agora eu estou novamente com o poder do WhatsApp na mão, hein? Agora Boa. É sua responsabilidade. Foi muito bom enquanto durou, mas agora quem assume é você. Não há mais desculpas para você não enviar a sua mensagem, porque agora eu vou registrar tudo. Então mande aí pro 991869070. 991869070, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Participe do nosso programa aqui no CBN Esportes. Estamos bonitos. Aliás, aqui o fundo, né? Jardim. Aqui para você que tá no YouTube acompanhando também a nossa programação, você está vendo aqui ao fundo o EP Point. EP Point. Aí que vai ser a resenha após o almoço. É a resenha, exatamente. Onde o Carlão vai pagar, né, Bolacha? Um chocolate bom café, quente, chocolate bacana pra gente. Então, para você já se familiarizando. Estamos no ar aqui com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos da dupla Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:17. CBN Esportes Campinas. As condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate. Trânsito. Oferecimento Belleville.
Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos falar ali para quem segue pela Avenida Barão de Itapura. Tem trânsito carregado desde a Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Brasil, é boa movimentação nos dois sentidos. Na Avenida Orozimbo Maia, motorista já perde tempo pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade, pela pista da esquerda, na chegada ali à Rua Sacramento. No sentido norte-sul, tem trânsito intenso na saída da Avenida Anchieta. Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, seguindo pela Avenida Senador Saraiva, o ouvinte que passa por lá perde tempo da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales pelas duas pistas. Júlio. Obrigado, Thaís. E a Thaís também está convidadíssima para conhecer também as novas instalações da CBN Campinas, ok, Thaís? Muito obrigada. Assim que der, eu vou aí ver vocês, hein? Boa, boa. Thaís Azevedo com informações das ruas e avenidas de Campinas. Agora são 11h19. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 20 minutos, você vai ter trabalho, por favor, meu Bortoleto. Agora com o Júnior Nascimento e o Lupe lado a lado, às vezes a resenha aqui, ele não para de falar nenhum instante, então é difícil mesmo. Mas a gente vai aprendendo. Valmirzinho, eu vou cuidar dos meninos. Mas Fique o problema tranquilo. é nascimento, tá? Eu nunca fui o problema. O Júlio que sempre me levou para um mau caminho. Depois que você conheceu, você casou, cara. Então assim, Boa, eu puxei a sua vida lá pro alto. Mas vamos falar de futebol, mandar um abraço aqui pra galera que já tá participando, mandando mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Mande você também, o Vanderlei mandou mensagem dizendo que ele é a favor da troca do técnico Pintado no comando da Ponte. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. E ele perguntando, né, se existe uma outra alternativa senão a permanência do João Brigatti. Eu acho que se a demissão do Pintado for oficializada, Lupe, provavelmente teremos o Brigatti no comando da Ponte, né? Eu acredito que sim. Até porque, Júlio, faltam 8 jogos, né, para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, ela ainda mesmo com toda a turbulência, ela tem uma vantagem ok do G4, são 5 pontos da Chape. Então, acredito que nesse momento de reta final de temporada e de Série B, João Brigatti, se o Pintado realmente for demitido, porque ainda não foi oficializada a saída do treinador da Ponte, tudo indica que João Brigatti vai assumir o comando técnico. Aí fica a dúvida, se de forma interina, já pensando pro ano que vem, ou ele volta ao cargo de coordenador de futebol, cargo que ele foi contratado. O Rogério Fonseca de Hortolândia tá mandando parabéns à CBN Campinas. Um estúdio desse eu só tinha visto nos filmes. Isso aí é diferenciado. Boa, Rogério. Boa. Cara, é bonito mesmo, viu? Bonito demais. Eu ainda não me acostumei. Eu também não. O Derivaldo Souza, forte abraço. Bom dia, povo abençoado da melhor rádio de Campinas. Um abraço a todos da CBN. Valeu, Derivaldo. Boa semana pra você também. Vamos ser sinceros, todos nós sabemos que o Pintado é igual o técnico do 15 de Piracicaba, retranqueiro, futebol feio. Sobrou até aqui pro Paulo Roberto dos Santos, né? Não tinha nada a ver com o assunto. Sobrou O Paulo pra Roberto ele, e o Rogério Pauletti aqui de Sorocaba tá mandando um abraço pra todo mundo. Fez críticas Ô, ao Júlio, Pintado, também ao Paulo Roberto. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Marcelo Santana, que é um ouvinte assíduo aqui da Rádio CBN. Estava saindo do estádio Brinco de Ouro da Princesa no último sábado e fui parado pelo Marcelo. Carlão! Falei, opa! Parou, tirou uma selfie, brincou comigo. Estrela, né? Que figura, que gente boníssima lá, o Marcelão Santana. Tava nervoso, teve que tomar um remedinho lá, porque o Novo Horizontino pressionou no final. Falei, Marcelão, isso faz parte, o Guarani vai subir, você está de parabéns. E a torcida bugrina também. Abraço aqui pro Fernando. O Fernando tá mandando aqui o feedback técnico dele também. A gente vai ajustando, viu, Fernandão? Conforme a nossa programação, sempre para levar, claro, para você o melhor serviço no rádio. Vamos agora então com informações do futebol paulista. Ontem tivemos
Vitória maiúscula do Peixe, depois de um final de semana já com vitória do São Paulo em clássico. Teve Abel Ferreira muito bravo no Palmeiras. Tem muita coisa pra você falar aí, Leonardo Dai. O Santos deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória por 4-1 sobre o Vasco na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Brasileirão neste domingo. Com a Vila Belmiro lotada, o Santos saiu na frente no comecinho do jogo, com um gol de pênalti de Marcos Leonardo. Verratti empatou para o Vasco, mas o Santos marcou mais 2 vezes no primeiro tempo, com Tomás Rincon e Marcos Leonardo. E Jefferson Soteldo fez o 4º gol para o Peixe no segundo tempo. Foi a segunda vitória seguida, as duas nos 2 jogos sob o comando interino de Marcelo Fernandes, que após mais este triunfo, que levou o Peixe para a 15ª posição com 27 pontos, foi promovido e agora é técnico de fato do Santos, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Nosso íntimo, assim, já depois da vitória do Bahia, essa de hoje, nos deixa muito confiantes, mas é que nem eu falo. Aqui não tem oba-oba, não tem nada. É pezinho no chão, é trabalho. O nosso caminho ainda é muito árduo e difícil pela frente. O Palmeiras entrou em campo disputando a vice-liderança na partida contra o Bragantino. Mas, como quinta-feira tem jogo decisivo contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, o técnico Abel Ferreira deixou os seus 11 titulares em São Paulo e foi a campo em Bragança com um time reserva. Endrick abriu o placar para o Palmeiras no começo do jogo, mas na etapa final, o Bragantino virou com os gols de Eduardo Sacha de pênalti e de Eric Ramírez no finalzinho da partida. Bragantino 2, Palmeiras 1. Com o resultado, o time de Abel Ferreira caiu para 4º lugar com 44 pontos. É verdade que perdemos, mas aprendemos muito. Fizeram uma primeira parte absolutamente extraordinária. Foi pena porque o Bragantino só entrou no jogo após o penalti. Mas quinta-feira é um jogo diferente. O Boca Juniors, adversário do Palmeiras quinta-feira, também usou um time reserva no clássico contra o River Plate neste domingo e perdeu por 2-0 em La Bombonera. O Corinthians, que perdeu para o São Paulo no clássico do último sábado, se reapresentou neste domingo para o jogo de terça-feira contra o Fortaleza no Castelão, valendo uma vaga na final da Sul-Americana. O São Paulo teve o domingo de folga e folga mais uma vez nesta segunda-feira. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito bem, então Leonardo Dai com todas as informações. Deixa eu começar falando sobre, mais uma vez, as reclamações de Abel Ferreira e a derrota do Palmeiras, né, Fábio? Porque muitas críticas envolvendo já o comportamento do Abel, inclusive viralizou o vídeo do Pedro Caixinha correndo o campo inteiro para cumprimentar o compatriota Abel Ferreira. Aí o Abel estava ali irritado, cumprimentou, já saiu, sem dar muita moral pro Caixinha. Então, mais uma vez, o Abel tendo que lidar com esse temperamento que é forte, a personalidade também é muito forte, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Parece que ele está se esgotando, né? Parece que ele está ficando cansado já, né? Dessa vida de treinador no futebol brasileiro. Ele mesmo disse que já ficou mais velho, tem cabelos brancos agora, mas tem que lidar com isso. O Palmeiras ontem pôs um time inteiramente reserva, muitos jovens da base, né? Ontem o 39º jogador da base estreou pelo Palmeiras desde 2020, ou seja, são 39 jogadores jovens talentos que estrearam pela base do Palmeiras. Mas ontem o Palmeiras sentiu, né? Fez o gol, acabou tomando o empate do Bragantino, estava bem na partida. E no finalzinho tomou a virada. O Bragantino agora assumindo a vice-liderança. E o Bragantino vai dar trabalho para o Botafogo. O Botafogo que não abre os olhos hoje contra o Goiás. O Bragantino vem subindo e jogando um bom futebol, não é isso? O Palmeiras precisa realmente ligar esse alerta. Chega agora para o jogo da volta da Libertadores também, mais pressionado. Agora, Carlão, eu estava harmonizado com o Vasco no segundo turno, e vem o Santos, de repente, consegue uma grande vitória na Vila Belmiro, inclusive com novas polêmicas de arbitragem, né, Carlão? Surpreendente, não a vitória do Santos, mas o placar, um placar elástico. O Santos apresentou um futebol contundente, nos primeiros minutos atacando demais, tomou o gol do Verratti, é bem verdade, mas se impôs novamente e venceu uma partida que era de suma importância, uma partida fundamental para o Santos continuar nesta luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Júlio, que me perdoe o pessoal de Goiânia, Antônio Lupe foi praticamente o prefeito daquela cidade. Isso. E me perdoe também o pessoal de Salvador, de Curitiba e a ala do Coelho de Belo Horizonte. Tá com uma cara de que esse Z4 está formado, Julião.
Não sei se estou errado ou não, mas é questão mais de palpite. Eu creio que o Vasco ainda está num processo de recuperação e já deu uma resposta, mostrou que é capaz. E o Santos, a partir destas 2 vitórias, a permanência do Marcelo Fernandes também mostra que é capaz de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o Z4, o Goiás pode me provar o contrário hoje contra o Botafogo, mas eu acho que o Z4 está formado, Julião. Caiu. Temos informação de última hora, então, na Ponte Preta, Antônio Lupe. O técnico Pintado não continua no comando técnico da Ponte Preta. Nota oficial divulgada às 11 horas e 27 minutos, há exatamente 2 minutos. A Ponte Preta informa que o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional Pintado. A Ponte agradece por sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do clube e deseja sucesso na sua sequência de sua trajetória. A equipe profissional fica aos cuidados de João Brigatti, que foi formado como atleta e posteriormente como treinador na base da Ponte Preta. Portanto, é aquilo que a gente desenhava na manchete. Pintado demitido, João Brigatti assume o comando técnico da Ponte. E aí, Carlão? Olha, Júlio, que horas são, hein? 11h29. 11h29. Então eu já estou prevendo um longo comentário sobre a Ponte Preta, uma opinião um pouco mais forte, mais contundente. Pode tocar aí. Pós-repórter CBN, a gente desenvolve sobre a Macaca. Maravilha. Só então, já liberando aqui a participação para os nossos ouvintes, Pintado, demitido da Ponte, mande sua mensagem, 991869070. O que é que você está projetando aí? Se você confia no João Brigatti para comandar a Ponte na reta final, se de repente você acha que a Ponte deveria ir atrás de um novo técnico, então 991869070, esse é o nosso WhatsApp. Na volta do repórter CBN, a gente fala então sobre a saída do Pintado do comando da Ponte. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Pela inovação. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de outubro de 2023. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a aprovação das medidas de arrecadação propostas pelo governo Lula, que estão tramitando no Congresso. Ele avaliou que as medidas são necessárias para a estabilidade e controle das contas públicas. Campos Neto ainda reforçou a necessidade de cortes estruturais de despesas. O mercado financeiro elevou a expectativa de inflação em 2024, que passou de 3,86% para 3,87%. Para este ano, a estimativa ficou estável em 4,86%. Com o resultado, o índice para 2023 ainda segue acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,25%. As informações são do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. A empresa que administra a usina hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia, interrompeu a operação por causa dos baixos níveis de vazão registrados no Rio Madeira. A marca está 50% abaixo da média histórica.
A medida foi tomada em acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vai operar o sistema de forma a manter as condições adequadas com os demais agentes. A usina tem capacidade instalada de 3.500 megawatts. O técnico do Manchester United afirmou que o atacante Antony poderá voltar a jogar amanhã na Liga dos Campeões. Antony não atua pelo clube inglês desde setembro, quando foram tornados públicos mais detalhes sobre as denúncias feitas pela ex-namorada dele. Gabriela Cavalin acusa o jogador de ameaça, agressão física e psicológica. O caso é investigado pela polícia e o brasileiro nega os crimes. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com CBN Esportes, diretamente dos novos estúdios da CBN Campinas. A galera tá participando aqui pelo nosso WhatsApp, você participa também, mande sua mensagem pro 991869070. O Daniel de Souza: pessoal, será que o Eberlin acreditou que esse time da Série A2 poderia jogar a Série B? Com esse elenco, a Ponte ficaria na zona de rebaixamento. Até na Série C, ele tá dizendo aqui, jogadores captados no amador, sem base. A mensagem do Daniel tá bravo aqui. Com a montagem do elenco da Ponte. Repetindo, hein, Lupe? Pintado, fora da macaca, João Brigatti assume. Nota oficial da Ponte Preta que foi divulgada às 11h27, confirmando o desligamento de Pintado do comando técnico da Ponte, e João Brigatti é quem assume a equipe na reta final da Série B. O José Luiz Pires está dizendo pra gente não apelar na resposta, na réplica, mas que o novo estúdio está lindo, muito bonito, mas a equipe tá mal acabada. Tudo bem. Boa. Assim, ele falou assim, não apela na resposta. Não, mas ele tem razão. Que ele é idoso, ele falou. Não, ele tem Tudo razão. certo. Haja vista pra onde a câmera tá fechada, então eu fico meio... Aliás, pra quem não sabe, Carlão de Freitas, ele fez recentemente uma harmonização facial, que, sim, a gente é filho de natureza, mesmo com a questão estética de Carlos, não logrou êxito. Não logrou. Agora são 11h36, é hora do vôlei agora? Teremos hora do vôlei, é isso, Antônio Lupe? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. A hora do vôlei é sempre daqui a pouco. Então vamos falar da Ponte mais uma vez, até porque o Carlão prometeu comentar nessa situação envolvendo a macaca, a saída do técnico Pintado sendo definida agora. Isso, o anúncio oficial por parte da Ponte aconteceu agora há pouco, 11h29, o anúncio do desligamento do Pintado, mas a gente precisa falar ao ouvinte da CBN tudo o que aconteceu antes desse anúncio. A gente volta na semana passada, a Ponte muito pressionada, perdeu em casa para o Mirassol, teve cobrança por parte da torcida e muitos questionamentos a respeito do trabalho do técnico Pintado. A Ponte teve uma semana cheia para trabalhar visando o jogo contra o ABC, que aconteceu no último sábado lá no Frasqueirão. E só para a gente pegar o cenário do ABC, lanterna da competição até então com 16 pontos, e a última vitória em casa do ABC aconteceu no dia 23 de maio de 2023, na rodada de número 8, venceu o Tombense por 1-0. Passado isso, o ABC não sabia o que era vencer em casa. Até venceu o Avaí na ressacada, só que depois ficou 14 jogos sem vencer, praticamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, com o pior ataque da competição, justamente ao lado da Ponte Preta, que foi até o Frasqueirão e conseguiu perder por 2-0 para o ABC. Gol de Paulo Sérgio, pistoleiro, colocando em ação a lei do ex. Paulo Sérgio, que não teve um bom trabalho desenvolvido também na Ponte Preta. E aí, depois desse resultado negativo, veio os questionamentos. Não teve, coletiva do técnico Pintado, como todo jogo, quando é fora, ele pelo menos faz ali uma análise do jogo. Nós não tivemos aí a coletiva do técnico Pintado. Ontem, domingo, muitas informações da saída, valor de multa contratual, rescisão de contrato. Pintado tinha contrato com a Ponte até o final da Série B, valores que foram divulgados, mas ainda nada de oficial da Ponte. Mas hoje de manhã, agora há pouco,
a Ponte anunciou a demissão do técnico Pintado. Pintado foi anunciado na Ponte Preta junto com o João Brigatti, que foi nomeado coordenador de futebol da Ponte. Porém, todo mundo sabe, João Brigatti é técnico de futebol, fez licença da CBF, trabalhou como técnico na Ponte, trabalhou como técnico no Sampaio Correia, trabalhou como técnico no Paysandu, veio como coordenador, mas agora assume a Ponte Preta nessa reta final nos próximos 8 jogos. A Ponte tem 33 pontos, está ameaçada de rebaixamento. É claro que ainda tem aí uma gordura, né? São 5 pontos de vantagem para a equipe da Chapecoense, que abre o Z4, só que pela frente ela tem 2 pedreiras. Ela vai até Recife encarar o Sport, segunda-feira que vem, e depois tem o Atlético Goianiense no Moisés Lucarelli. A situação, Júlio, mesmo com essa vantagem da Ponte Preta na Série B, ela chega a ser desesperadora. Vamos lá, Carlão. Ponte, então, sem Pintado e agora com Brigatti. Olha, Júlio, eu acho que seria muito fácil aqui eu tecer críticas em cima do trabalho do técnico Pintado. Um trabalho complicado, um trabalho difícil e que realmente merece críticas. O Pintado não teve uma boa trajetória. Agora, a Ponte Preta hoje, ela não se resume apenas então somente em mandar o técnico Pintado para casa, de volta para Bragança Paulista, local da residência dele. Antônio Lupi passou aí as próximas partidas da Ponte, né? Quais os indicativos que a Ponte Preta vai somar pontos nestes 2 jogos? Eu acho que o rebaixamento hoje na vida da Ponte Preta é algo cristalino. De todos os clubes que estão brigando ali, a Ponte hoje acho que é o pior time. É o pior time e a Série C é logo ali. Agora, você mandar embora o técnico Pintado é a ponta do iceberg, né? O problema da Ponte é bem maior que o Pintado. O problema da Ponte é bem maior que o rebaixamento. O problema da Ponte é bem maior que perder um derby. O problema da Ponte é de estrutura. O problema da Ponte é de uma diretoria incompetente. É de um presidente que não tem a menor condição de trabalhar na Ponte Preta, de dirigir um clube como a Ponte Preta. É um dirigente em que a vaidade toma conta. É um dirigente que perde ativo, como perdeu o Alisson e o time passando o chapéu. É uma diretoria que não esclarece ao torcedor o que aconteceu com o DG. Cadê o dinheiro do DG, minha gente? É uma diretoria de futebol que promete bicho ao jogador e tem gente do staff que não recebe há 3, 4, 5, 6 meses. Então, como que você quer que um time como a Ponte Preta reaja dentro da Série B? Com todo respeito, eu sou fã do Elvis, cara. O Júlio me conhece há muito tempo e sabe que o Elvis é o tipo de jogador que se encaixa na minha maneira de ver futebol. Mas você não pode disputar uma Série B com o Elvis do tamanho que está. Me perdoe, Elvis, eu sou seu fã, mas não pode. Nem o departamento de futebol pode deixar o Elvis desta maneira, e muito menos o Elvis, que tem 32, 33 anos, é um cara que tem um futuro pela frente ainda, mas infelizmente fisicamente está muito abaixo da competição. Então é um combo de problemas que hoje deixa a entidade doente. Então a Ponte Preta ela não está doente na comissão técnica com a saída do Pintado, com os resultados da Série B, com humilhações, com rebaixamento no Campeonato Paulista, com uma derrota no derby que até hoje eu não consigo engolir de 3-0 no Campeonato Paulista. Não essa do Bruno José, não, que o Guarani fez por merecer. Tô falando os 3-0 que a Ponte, na verdade, parecia um time semi-amador no Brinco de Ouro. Tudo isso gestão Marco Antônio Eberlin. Então, minha gente, eu, sinceramente, pelo que eu conheço do futebol de Campinas, pelo que eu conheço da Ponte Preta, o rebaixamento é logo ali. A Ponte ela só escapa se a Chapecoense permanecer incompetente, se o Avaí permanecer incompetente, porque se essas duas equipes melhorarem um pouquinho, a Ponte vai ser rebaixada. Eu não vejo qualquer maneira de reação da Ponte Preta. Pode vir o Brigatti, vibrante, ponte pretano de 4 costados, é um cara que eu gosto. Agora, mesmo com o técnico Brigatti, eu não vejo outra situação da Ponte Preta. O futuro da Ponte é um futuro tenebroso, é um futuro obscuro, e eu acho que a Série C é o caminho, infelizmente, para esta incompetência, ou para esta incompetente diretoria da Associação Atlética Ponte Preta. Ô Fábio, fica uma situação insustentável às vezes, né? Seguir com o trabalho de um treinador que em 11 jogos venceu apenas 2 vezes. E a gente sabe que no futebol brasileiro acontece muito disso, né? Naquela tentativa de repente, injetar ânimo
ter alguma mudança no vestiário, na postura dos jogadores, os clubes acabam trocando os técnicos. Lembrando, né, Fábio, que faltam 8 rodadas para o término da Série B. Exatamente, Júlio. Um exemplo disso pode ser o Santos, né? Que pegou um cara que conhece bastante o clube, Marcelo Fernandes. Ponte Preta pode estar apostando nisso, né? O João Brigatti conhece muito a Ponte Preta, né? Teve trabalho já na Ponte Preta, um torcedor da Macaca também. Mas a Ponte Preta fez uma partida contra a ABC tenebrosa também, né? Não deu um chute direito no gol, não deu uma finalização certa, uma partida muito abaixo. Não é por acaso que a Ponte Preta tem o pior ataque da competição também. Jogo muito aquém, perdendo para o Lanterna, sendo dominado pelo Lanterna. E outra, né? 2-0, e o ABC podendo marcar mais gols. Júlio... E depois do empate da Chapecoense ontem, a Ponte Preta está a 4 pontos, né, da zona de rebaixamento, em 8 jogos. Se complica, né, a Ponte Preta, mas creio que uma nova injeção aí de ânimo com o Brigatti pode tirar a Macaca dessa situação delicada neste momento. E outra, Júlio, Fábio Chaib, Lupe, o 20 CBN, eu trabalhei na partida contra o Mirassol, que foi o último jogo em Campinas, e a gente percebe que hoje nem o torcedor pontepretano tem voz, né? Porque as torcidas organizadas, que são vozes importantes de protesto, de questionamento, também um silêncio sepulcral, um silêncio que a gente não consegue entender. Os torcedores da Ponte Preta ali, das cadeiras cativas, tentando protestar, mas eles não têm a mesma voz ou a mesma força que uma torcida organizada tem. Ou seja, é uma ponte hoje que o verdadeiro pontepretano, o apaixonado, ele está na frente da televisão, ou está, infelizmente, desculpa até a comparação, ou está num quarto de hospital esperando desligar os aparelhos. É uma ponte sem voz, é uma ponte que caminha a passos largos rumo a um rebaixamento para a Série C, que seria uma vergonha, né, na história da Macaca. Em 21 meses de administração Marco Antônio Berlim, possivelmente 2 rebaixamentos. Ô, Júlio. Sim. E é bom a gente ressaltar que o João Brigatti, quando a Ponte estava ali em um começo de incêndio, conseguiu apagar. Em 2018, ele assume interinamente, até ficou uma indecisão se era técnico, se era interino. Aí a Ponte acerta a contratação, se não me engano, do Gilson Kleina novamente, quase consegue o acesso, né? Naquele jogo contra o Avaí que acabou empatando e a Ponte não subiu. E aí ele volta como técnico em 2020, onde, cobrindo a Ponte desde 2017, acho que foi um dos melhores elencos que a Ponte montou. Tinha o Iama no meio-campo, tinha Neto Moura no ataque, e mesmo assim, João Paulo, Zé Roberto, a Ponte tinha um bom time, começou bem a Série B, só que aquela eliminação pro América Mineiro na Copa do Brasil meio que balançou a estrutura da Ponte. Então, só lembrando essas 2 últimas passagens, essa particularmente, e até pedindo desculpas, mas eles não têm culpa, porque a culpa é de quem contratou, mas hoje o Brigatti assume a Ponte com o pior elenco desde que ele trabalhou como treinador na Ponte. Eu acho que o jogador, gente, é o menos culpado. O jogador não enfia o revólver no dirigente para contratar. Quem vai ao mercado contratar é o dirigente. E tudo bem, aí vem a situação financeira caótica. Aí você se depara com um tipo de contratação como o Gabriel, o menino que era do Palmeiras. É um bom jogador, que tem histórico, mas não joga há tanto tempo. Veio aí, só se lesionou, machucou. Que mais? Esses meninos do Náutico. O Souza ainda tem um belo histórico, mas o Paul Vidieiro, gente, que Deus me... Pelo amor, não dá, sabe? Então é esse tipo de jogador. Aí como justificativa, não tem dinheiro. Pô, mas pelo amor de Deus, né? Vamos averiguar com um pouco mais de carinho. André chegou aí num estágio absurdo, aí não paga salário, o cara entra com ação e aí começa. E é esse pessoal que vai pagar? Não é, sabe? Então a entidade, aí vira uma bola de neve, não consegue pagar, aí vem Dedé, que entra na justiça também, rebaixa o clube. Então é esse tipo de jogador. Quando tem uma administração incompetente, que só joga a responsabilidade no passado e não assume as consequências do presente, você se depara com esse tipo de situação. A Ponte Preta, eu quero estar muito enganado. Talvez não tenha alguém que quer estar mais enganado do que eu. Mas a Ponte Preta, ela caminha, mas está no rumo certinho da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí, meu amigo, entrou na Série C sem verba, sem televisão, eu quero ver para voltar. Só registrar aqui também a participação dos nossos ouvintes antes do break. O Eliazar Dias está dizendo que a Casa Nova é muito top. O Romildo Araújo está dizendo que a Ponte tem que ir atrás de outro técnico, não apostar no Brigatti. O Juninho Gambetta está dizendo que tá chique demais também o estúdio. Abraço pro Emerson Santana, sempre está nos ouvindo.
O Marcos de Campinas, estúdio muito top, parabéns. O Cristiano Salvani, nosso companheiro também diário, parabéns pela nova casa. Todos da CBN, o Alexandre Nunes. Valeu, Alexandre. E aqui no nosso WhatsApp também, participando os nossos ouvintes, Carlos Matozinho. Pintado perdeu, teve tempo e nada. Libera a multa, obrigado. Tchau, Pintado. Carlos Matozinho tá dizendo aqui. Outra participação. Soma-se ao caos Ponte Pretano a demissão do bom Hélio dos Anjos. Vinícius está lembrando que o Hélio dos Anjos fazia um bom trabalho quando deixou a Ponte. É um ponto a ser ressaltado. A Ponte, ela tinha entrado num caminho de positividade. A série, se existiu algo positivo dentro da Série A2, foi a volta da torcida ao estádio e essa ligação, a maneira como o professor Hélio dos Anjos abraçou a causa. Mas aí, meu amigo, veio a vaidade e ficou complicado, né? E já a gente fala do Guarani, hein? De volta ao G4, com grandes chances de acesso novamente, agora 11 horas e 49 minutos. CBN Esportes Campinas. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Hora do vôlei. A equipe do vôlei Renata encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com derrota em casa para o SESI na última sexta-feira. Com isso, a equipe terminou na 5ª colocação e nas quartas de final vai enfrentar a equipe do São José. Os jogos já estão definidos. Amanhã, terça-feira, em Campinas, acontece a primeira partida entre Vôlei Renata e São José, 7h30 da noite. O segundo jogo acontece quinta-feira, dia 5, às 6 horas da noite, em São José dos Campos. Lembrando que, em caso de empate nesse confronto, um set extra será disputado no segundo jogo. No caso, na quinta-feira, na casa do São José dos Campos, o Vôlei Renata buscando aí o seu 4º título estadual. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Onze horas e 52 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Hora de falar do Guarani, que com requintes de crueldade com o seu torcedor, mas de muita emoção também, conseguiu vencer. Tô dizendo isso porque o Guarani saiu atrás do marcador ali contra o Novo Horizontino,
E aí as emoções foram reservadas para o gol do João Vitor, que decretou a virada. E a volta para o G4, Antônio Lupi. Volta ao G4 do Bugre, quarto colocado com 53 pontos. Eu vou confessar que um bastidor, Júlio, antes da entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, estava conversando com os meus companheiros de imprensa e nós chegamos a uma ideia, a um denominador. Todo time que é campeão, que conquista um acesso, na caminhada tem aquele jogo que vai ser lembrado durante a trajetória. E esse jogo contra o Novo Horizontino, ele tem tudo para ser o jogo, entre aspas, é claro que ainda tem muito campeonato pela frente, mas pode ser lá no final da Série B o jogo do acesso. Pela forma com que aconteceu, o Guarani teve um problema no aquecimento, perdeu o seu zagueiro, o Alan Santos, e aí teve que colocar o Valber. Começa o jogo, o Guarani totalmente desarrumado defensivamente e toma um gol. Só que depois a equipe consegue se organizar e é melhor do que o Novo Horizontino praticamente durante todo o jogo, tirando aí os primeiros minutos, onde o Tigre acabou aproveitando essa falta de comunicação defensiva do Guarani. De virada, 2-1, Derek voltou a balançar a rede e João Vitor marcou um golaço, dando alegria ao torcedor bugrino no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois da partida, Humberto Louser disse o porquê essa vitória é importante nessa reta final de Série B. Foi uma vitória grande, maiúscula, pelo aquilo que ocorreu durante toda a partida e pelo oponente também. Então, tem que valorizar o adversário, que tem se portado assim tanto em casa como fora. É uma equipe experiente, uma equipe muito bem montada pelo Eduardo, que já vem desde o início do ano, né? Haja visto que subiram também da Série A2 para a Série A1. Então, é mais uma partida que nos traz um combustível a mais para a gente continuar nos fortalecer, para que a gente continue a trabalhar cada vez mais, sabendo que cada vez o desafio da frente será muito mais difícil, então exige da gente uma preparação ainda maior, e é assim que a gente vai enfrentar essa semana de trabalho, para que a gente possa chegar forte, fazer mais um grande jogo, e quem sabe a gente conseguir o nosso resultado de vitória dentro de casa. O Guarani tem pela frente mais um jogo em casa, na próxima rodada enfrenta o Vila Nova, que tropeçou em casa no estádio Serra Dourada com mais de 23 mil torcedores pulsando o principal palco do futebol goiano, só que acabou empatando com a Chape em 0-0. Com esse resultado, o Vila acabou saindo um pouco da briga, tem 47, o Guarani é o quarto, tem 53, mesmo assim não deixa de ser um confronto direto. Pois é, Carlão, um final de semana muito especial para o torcedor. A gente falava sobre a importância e o papel da torcida, né, nesse jogo, e de fato o Louser depois reconheceu isso, como trouxe aqui o Lupe, que o ambiente pesou favoravelmente para o Guarani conseguir a virada. Olha, ô Júlio, eu sou fã do futebol argentino, né? E o argentino, ele é dramático em algumas situações. E a vitória do Guarani sobre o Novo Horizontino, ela teve sim estes aspectos dramáticos, como o Lupe mencionou, com os parceiros nossos de imprensa, e para conquistar um objetivo tão forte como é o de acesso, você precisa passar por algumas provações, e sábado foi uma provação. Um adversário terrível, Novo Horizontino, terrível no bom sentido, Eduardo Batista fazendo um trabalho maravilhoso no Novo Horizontino, uma equipe muito bem arrumada, não só defensivamente, mas ofensivamente também, o Marlon no meio campo ditando o ritmo, a primeira linha de 5, ou seja, tudo isso nos primeiros minutos assustou o Guarani e deu muito certo essa tática do Eduardo. O Novo Horizontino fez 1-0 com o César Martins e começou a povoar o meio campo. Os dois volantes do Guarani não estavam bem, o Matheus Bueno e o Matheus Barbosa, e parecia que ia ser um filme triste, né, no final do jogo. Mas veio o segundo tempo, no primeiro houve um empate também, né? O Derek arriscou de longa distância, não conseguia entrar pelos lados, não conseguia uma jogada por dentro, então o chute de longa distância foi uma arma, como o João Vitor tentou, como o Derek tentou, como no final o Lucas Araújo tentou, mas no primeiro tempo o Derek foi feliz, contou com o desvio do César Martins. Veio o segundo tempo e aí sim, o Guarani ditou o ritmo com jogadas pelos lados, com o Diogo Matheus, com o Mike pelo lado esquerdo. Bruninho não foi tão bem, mas Bruno José sempre brigando. Derek, um batalhador também. E o Guarani venceu. Venceu com muito merecimento. Brigou, lutou, batalhou, exigiu da defesa adversária. E até durante a transmissão,
Contagiado, claro, pelo espírito de empolgação que estava no Estádio Brinco de Ouro, eu disse que era uma vitória de Série A, ou uma vitória com cara de Série A. E foi assim. Foi uma vitória expressiva, uma vitória que coloca realmente o Guarani nos trilhos da primeira divisão do futebol nacional em 2024. Eu até coloquei hoje no Twitter, agora é X, né? Eu não acostumei ainda. Twitter X, falar né? X. Que a gente, quando trabalha com futebol, né, Carlão? Sou mais novo que vocês de estrada, mas já com 10 anos de... Olha só, hein? O tempo tá passando. Tempo, né? Menos cabelo. Tô vendo você pequenininho ali, começando. Pois é, são 10 anos já de caminhada. O tempo tá passando. E o que eu mais aprendi nesse tempo, Carlão, é que você passa a torcer por pessoas também, sem né? Dúvida, sem dúvida. Às vezes até os ouvintes ficam, nossa, pra quem será que eles torcem? Mas a gente torce mais, às vezes, por pessoas que a gente acaba conhecendo do que propriamente pelos times. No caso de Campinas, a gente torce muito pra Guarani Ponte porque os dois times bem significa que o nosso trabalho também acaba crescendo. Em especial o João Vitor, cara, porque o João Vitor cresceu lá no bairro, eu vi esse menino evoluir e desde muito jovem ele sabia que ele ia ser jogador. Sim. E nem por isso ele perdeu a humildade, inclusive até hoje ele tem contato com a maioria dos amigos dele, não faço parte, né, dessa roda de amigos, mas fico acompanhando ali nas redes sociais, construiu uma família incrível, conheço a esposa dele também, o filhinho Luca, perfeito, e tudo isso coincidindo com esse grande momento dentro de campo. Então fico muito feliz com o João Vitor, porque ele faz um trabalho tático muito importante para o Humberto. Formiguinha, não era titular, hein? Não era, e faz muita diferença, porque ele é um trator, assim, fisicamente, né? Ele tem muito fôlego, a arrancada dele é impressionante. Mas fora de campo ele não perdeu a humildade, então eu acho que o Guarani tem grandes personagens nessa campanha, e por isso a confiança do torcedor cresce cada vez mais. É verdade, Júlio, já estamos no apagar das luzes, mas o Guarani hoje é um clube que merece passar o que está passando, o que está vivendo, né? A gente percebe um clube leve, um clube que está buscando se reorganizar, está buscando entrar num cenário positivo do futebol brasileiro e merece. Eu espero que o final deste filme seja um final muito feliz e que ali na 38ª rodada o torcedor bugrino possa celebrar a volta do Bugrão depois de 13 anos longe da Série A. É isso, terminou, hein? Terminou. O primeiro CBN Esportes aqui na Casa Nova nasceu, hein? Amanhã estamos de volta, galera. Bonito, né? Diferente da gente. E agora a gente vai almoçar vai comer um pouquinho ali que a gente merece também. Valeu, Valmir, Daniel. Até amanhã, gente. 4 horas tem Arena CBN. Um abraço. CBN Esportes Campinas.